Boa noite. Bom, vamos dar início à primeira Olimpíada Constitucional de São Paulo. E antes de começar, eu queria agradecer aqueles que fizeram tudo isso ser possível hoje. Primeiro, agradecer a equipe do projeto, ao Pedro, Renato, Sérgio, a Paula, que acho que está ali, a Paula. E também agradecer aos nossos, não diria patrocinadores, mas parceiros do projeto. Agradecer a todo o pessoal da PUC, ao Cláudio da Comunicação, que me ajudou desde o ano passado, todo o pessoal aqui do TUCA, do setor de eventos. Agradecer ao Grupo Votorantim, na pessoa da Maiara, que a gente está começando uma parceria agora. Agradecer ao Bento Barros, da Alpha Graphics Moema, que nos ajudou com a impressão de todos os certificados. Ao Curso Anglo, nas pessoas do professor Madson e Moraes, que no mesmo dia que a gente mandou e-mail, responderam, dizendo que queriam ajudar, queriam patrocinar. Foi muito importante, foi o ponto de partida do projeto. Ao Lobo de Riso Advogados, nos sócios, advogados, pessoal da administração que me ajudou muito, por todo o ano passado e principalmente por esse ano, tudo que vocês estão fazendo pelo projeto, ajudando a gente a crescer ainda mais, é muito importante para a gente. Apresentar os professores que são os padrinhos do projeto, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, professor de Direitos Humanos e pró-reitor aqui da PUC de Relações Comunitárias, e o professor Roberto Dias, professor de Direito Constitucional e coordenador do curso de graduação da GV. Por fim, eu queria agradecer os verdadeiros responsáveis pela educação da nossa cidade, que são os professores das escolas que, no mesmo momento que a gente ligou, se interessaram pelo projeto, abriram as portas para a gente. Então, principalmente o professor Marcelo Léo, da Escola Estadual Costa Manso, que está comigo desde 2014. Primeiro momento que eu liguei também, quis ajudar o projeto, quis expandir, passou contato de outras escolas. Muito obrigado. Ao professor Wagner, da Escola Alberto Torres, que também se interessou pelo projeto. Professor Elides, da Escola Estadual Alves Cruz. E a professora Cássia, da Escola Estadual Alexandre von Humboldt. E, finalmente, eu queria apresentar os protagonistas da noite, os alunos que foram selecionados foram mais de 800 inscritos, mais de 800 alunos que enviaram a redação sobre o projeto Cidade Linda e o direito de manifestação, de livre pensamento. E vocês foram os 16 escolhidos no meio de 700 alunos. Então, estar aqui já é uma conquista. Se interessar pelo tema, já o que para mim é muito gratificante. Então, parabéns. Então, apresentar a todos. Representando a escola Ministro Costa Manso, Débora Silva, Gabriele Gomes, Marcela Bandeira e Vitória Araújo. Representando a Escola Estadual Professor Antônio Alves Cruz, João Pedro Freire, Pedro Lobo, Renan Cordeiro e Tatiana Thieme. Representando a Escola Estadual Alberto Torres, Gabriela Rodrigues, Graziele Regina, Vitória Souza e Yasmin Portela. E, por fim, representando a Escola Estadual Alexandre von Humboldt, Gabriel Santos, Natália Oliveira, Rafaela Vassalo e Estela Santos. Bom, a competição vai ser conduzida pelos professores Roberto e Malheiros, que vão explicar agora o regulamento e como vai funcionar. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Antes de dizer quais são as regras, eu queria primeiro agradecer o convite que me foi feito. Fiquei muito entusiasmado quando esses meus ex-alunos chegaram para mim para me contar dessa iniciativa maravilhosa que eles tiveram, que estão tendo, e dizer que fiquei mais contente ainda quando cheguei aqui e vi a montagem das mesas e vi que vocês estão de forma tão bonita aqui para apresentar
o trabalho de vocês, para vocês responderem, e especialmente pensando que as mulheres estão com tudo, não é? Ou seja, as mesas estão quase todas cheias de mulheres, e eu fiquei extremamente contente em ver a representação de vocês aqui nessa primeira Olimpíada. Então, quero já parabenizar todos os participantes, dizer que chegar aqui, como foi dito logo no início, é uma conquista, porque já se passaram as primeiras fases da seleção. Portanto, vocês, independentemente do resultado final, já são vitoriosos e vitoriosas. Eu quero, desde logo, parabenizar. Eu vou dizer quais são as regras, passar a palavra para o professor Malheiros para algumas palavras também iniciais, e aí, em seguida, a gente começa. Então, as regras são as seguintes. Serão 10 perguntas sobre a Constituição Federal, política e civilidade, sendo questões objetivas e subjetivas. Os grupos terão 3 minutos para responder cada pergunta. Será dado um aviso prévio de 30 segundos antes de acabar o tempo. Terminado o tempo, os grupos deverão entregar a folha oficial com a resposta. A nota será dada com base somente na folha oficial apenas. Os grupos deverão escrever a mesma resposta da folha oficial na folha de rascunho, que deverá ser lida em voz alta por cada um dos grupos. Cada professor dará uma nota de 0 a 10 para cada resposta, e o grupo que tiver a maior pontuação no final vence. Em caso de empate, teremos perguntas para os grupos empatados até que o desempate ocorra. Então, essas são as regras. Eu esqueci de mencionar também que há uma terceira felicidade muito grande minha, que é estar aqui na PUC de São Paulo, onde eu me formei, fiz minha graduação, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, sou professor na graduação, fui coordenador do curso aqui também, sou professor na pós-graduação. Então, é uma felicidade enorme saber que esse tipo de iniciativa está se dando aqui na nossa casa, na casa que sempre atua de forma tão pioneira em tantos momentos, e esse é mais um deles. Parabéns a vocês, e passo a palavra para o professor Malheiros. Boa noite a todos, a todas. Há quem pergunta, há alguém que possa perguntar se a gente pode ter esperança numa mudança no nosso país que atravessa uma fase tão ruim, não é? E eu confesso que a minha esperança está viva, né, olhando para vocês, né? Vocês representam exatamente o amanhã vitorioso desse país. No momento em que vocês se interessaram pelo estudo da Constituição Federal, vocês se interessaram por um pensamento político diferenciado, que não tem nada a ver com partido político, mas realmente um pensamento político, sabendo que política, a verdadeira política, né, aquela que busca o bem comum para todos, pode salvar um país. Então, eu quero cumprimentar cada um de vocês e cumprimentar também os 800, né, que participaram, né, com muito interesse e que não puderam ser contemplados como vocês foram. Então, parabéns para eles e parabéns duplamente para vocês. Eu estou muito feliz, né, por estar diante de um país no futuro melhor. Eu estou diante desse país que eu imagino para os meus filhos, para os meus netos. Tá? Parabéns para vocês, desde logo. Então, vamos lá, todos prontos, todas prontas? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Questão 1. O que e quais são as cláusulas pétreas?
30 segundos, né? Terminou? Vamos entregar? Bom, começando com a Escola Alexandre, por favor. Boa noite. Respondendo à primeira pergunta, o que são cláusulas pétreas e quais são? As cláusulas pétreas são artigos da Constituição que eles não podem ser alterados, ou seja, não podem se fazer uma emenda em uma cláusula pétrea. E alguns dos exemplos desses artigos, dessas cláusulas pétreas, são os princípios fundamentais dos direitos, que no caso é o artigo 1º, o artigo 2º, e alguns incisos do artigo 5º também são cláusulas pétreas. Próxima escola. Assim como o radical do termo, as cláusulas pétreas são trechos da Constituição que não podem ser alterados por meio de nenhuma emenda. São cláusulas pétreas, por exemplo, os direitos fundamentais. Próximo. Respondendo à questão, são os artigos que não podem ser alterados ou revogados. Estes são os direitos fundamentais. Artigo 5º, que dizem respeito ou os artigos que dizem respeito aos direitos humanos. Boa noite. Respondendo à primeira pergunta, as cláusulas pétreas são chamadas as leis da Constituição que não podem sofrer alterações, nem mesmo através da proposta de emenda constitucional. E um desses exemplos é no artigo 60, no inciso 4, que mostra que não pode haver separações de poderes e os direitos fundamentais não podem ser alterados. Muito obrigado. Já deram as notas? Já deram as notas das coisas? Segunda questão. Como é conhecida popularmente a atual Constituição brasileira e por que ela recebe esse nome? Boa noite. Bom, vamos dar início à primeira Olimpíada Constitucional de São Paulo. E antes de começar, eu queria agradecer àqueles que fizeram tudo isso. Aqueles que fizeram tudo isso ser possível hoje. Primeiro, agradecer a equipe do projeto, ao Pedro, Renato, Sérgio, a Paula, que acho que está lá, não, está ali, a Paula. E também agradecer aos nossos, não diria patrocinadores, mas parceiros do projeto. Agradecer a todo o pessoal da PUC, ao Cláudio da Comunicação, que me ajudou desde o ano passado, todo o pessoal aqui do TUCA, do setor de eventos. Agradecer ao Grupo Votorantim, na pessoa da Maiara, que a gente está começando uma parceria agora. Agradecer ao Bento Barros, da Alpha Graphics Moema, que nos ajudou com a impressão de todos os certificados. Ao Curso Anglo, nas pessoas do professor
Madson e Moraes, que no mesmo dia que a gente mandou e-mail, responderam, dizendo que queriam ajudar, queriam patrocinar. Foi muito importante, foi o ponto de partida do projeto. Ao Lobo de Riso Advogados, nos sócios, advogados, pessoal da administração que me ajudou muito, por todo o ano passado e principalmente por esse ano, tudo que vocês estão fazendo pelo projeto, ajudando a gente a crescer ainda mais, é muito importante para a gente. Apresentar os professores que são os padrinhos do projeto, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, professor de Direitos Humanos e pró-reitor aqui da PUC de Relações Comunitárias, e o professor Roberto Dias, professor de Direito Constitucional e coordenador do curso de graduação da GV. Por fim, eu queria agradecer os verdadeiros responsáveis pela educação da nossa cidade, que são os professores das escolas que, no mesmo momento que a gente ligou, se interessaram pelo projeto, abriram as portas para a gente. Então, principalmente o professor Marcelo Léo, da Escola Estadual Costa Manso, que está comigo desde 2014. Primeiro momento que eu liguei também, quis ajudar o projeto, quis expandir, passou contatos de outras escolas. Muito obrigado. Ao professor Wagner, da Escola Alberto Torres, que também se interessou pelo projeto. Professor Elides, da Escola Estadual Alves Cruz. E a professora Cássia, da Escola Estadual Alexandre von Humboldt. E, finalmente, eu queria apresentar os protagonistas da noite, os alunos que foram selecionados foram mais de 800 inscritos, mais de 800 alunos que enviaram a redação sobre o projeto Cidade Linda e o direito de manifestação, de livre pensamento. E vocês foram os 16 escolhidos no meio de 700 alunos. Então, estar aqui já é uma conquista. Se interessar pelo tema, já o que para mim é muito gratificante. Então, parabéns. Então, apresentar a todos. Representando a escola Ministro Costa Manso, Débora Silva, Gabriele Gomes, Marcela Bandeira e Vitória Araújo. Representando a Escola Estadual Professor Antônio Alves Cruz, João Pedro Freire, Pedro Lobo, Renan Cordeiro e Tatiana Thieme. Representando a Escola Estadual Alberto Torres, Gabriela Rodrigues, Graziele Regina, Vitória Souza e Yasmin Portela. E, por fim, representando a Escola Estadual Alexandre von Humboldt, Gabriel Santos, Natália Oliveira, Rafaela Vassalo e Estela Santos. Bom, a competição vai ser conduzida pelos professores Roberto e Malheiros, que vão explicar agora o regulamento e como vai funcionar. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Antes de dizer quais são as regras, eu queria primeiro agradecer o convite que me foi feito. Fiquei muito entusiasmado quando esses meus alunos, ex-alunos, chegaram para mim para me contar dessa iniciativa maravilhosa que eles tiveram, que estão tendo, e dizer que fiquei mais contente ainda quando cheguei aqui e vi a montagem das mesas e vi que vocês estão de forma tão bonita aqui para apresentar o trabalho de vocês, para vocês responderem, e especialmente pensando que as mulheres estão com tudo, não é? Ou seja, as mesas estão quase todas cheias de mulheres, e eu fiquei extremamente contente em ver a representação de vocês aqui nessa primeira Olimpíada. Então, quero já parabenizar todos os participantes, dizer que chegar aqui, como foi dito logo no início, é uma conquista, porque já se passaram as primeiras fases da seleção. Portanto, vocês, independentemente do resultado final, já são vitoriosos e vitoriosas. Eu quero, desde logo, parabenizar. Eu vou dizer quais são as regras, passar a palavra para o professor Malheiros para algumas palavras também iniciais, e aí, em seguida, a gente começa. Então, as regras são as seguintes. Serão 10 perguntas sobre a Constituição Federal, política e civilidade, sendo questões objetivas e subjetivas.
Os grupos terão 3 minutos para responder cada pergunta. Será dado um aviso prévio de 30 segundos antes de acabar o tempo. Terminado o tempo, os grupos deverão entregar a folha oficial com a resposta. A nota será dada com base somente na folha oficial apenas. Os grupos deverão escrever a mesma resposta da folha oficial na folha de rascunho, que deverá ser lida em voz alta por cada um dos grupos. Cada professor dará uma nota de 0 a 10 para cada resposta. O grupo que tiver a maior pontuação no final vence. Em caso de empate, teremos perguntas para os grupos empatados até que o desempate ocorra. Então, essas são as regras. Eu esqueci de mencionar também que há uma terceira felicidade muito grande minha, que é estar aqui na PUC de São Paulo, onde eu me formei, fiz minha graduação, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, sou professor na graduação, fui coordenador do curso aqui também, sou professor na pós-graduação. Então, é uma felicidade enorme saber que esse tipo de iniciativa está se dando aqui na nossa casa, na casa que sempre atua de forma tão pioneira em tantos momentos, e esse é mais um deles. Parabéns a vocês e passo a palavra para o professor Marinos. Boa noite a todos, a todas. Há quem pergunta, há alguém que possa perguntar se a gente pode ter esperança numa mudança no nosso país que atravessa uma fase tão ruim, não é? E eu confesso que a minha esperança está viva, não é? Olhando para vocês, não é? Vocês representam exatamente o amanhã vitorioso desse país. No momento em que vocês se interessaram pelo estudo da Constituição Federal, vocês se interessaram por um pensamento político diferenciado, que não tem nada a ver com partido político, mas realmente um pensamento político, sabendo que política, a verdadeira política, né, aquela que busca o bem comum para todos. 30 segundos. Podem entregar. Alberto Torres. PEC é denominada o projeto de emenda constitucional. Pode ser proposta por sindicatos e, devido ao Brasil ser tratado de um país de poder político democrático, ela pode ser proposta pelos poderes legislativo e executivo. Refere-se ao projeto para alteração de um artigo proposto na Constituição. A PEC é a proposta de emenda constitucional que pode alterar uma lei sem interferir diretamente na Constituição, e é o Poder Executivo que pode propô-la. Alexandre. PEC é uma proposta de emenda constitucional. Quem pode propô-la é o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, e também o Presidente da República pode propô-la. A PEC é uma mudança em um artigo da Constituição, e ela alterou a última Constituição que foi escrita. E essa
reescrita da Constituição, ela aconteceu após a ditadura militar em 1988. PEC é a reforma da Previdência e ela foi proposta pelo governo... Não, desculpa. Um exemplo da PEC é a reforma da Previdência, que foi proposta pelo governo atual. E ela alterou as leis da CLT, que são as leis trabalhistas, que foram propostas pelo Getúlio Vargas. PEC é um projeto de emenda constitucional e pode ser proposta pelo líder do Poder Executivo e por membros do Poder Legislativo. Já lê a próxima? Já pode falar outra? Quarta questão. A Constituição Federal se fundamenta em diversos princípios, dentre eles o do pluralismo político. No que consiste esse princípio e, na opinião do grupo, qual a sua importância? Para esta resposta, vocês têm 1 minuto a mais, que é uma resposta mais difícil. Então, 4 minutos.
30 segundos. Vamos entregar. Costa Manso primeiro. Respondendo à pergunta, o pluralismo político é uma diversidade de ideologias, ou seja, uma divergência de opinião populacional. Sua importância se dá no artigo 5º, onde diz que a manifestação de pensamento é livre e sendo vedado o anonimato. Boa noite. Respondendo à questão, este princípio pluralismo político consiste em multipartidarismo, o qual tem como característica a democracia. Sua importância é que, através do cidadão, há a possibilidade de escolher um partido que tem ideais e cuja se identifica. Como assegura o artigo 5º da Constituição, pessoas com os mesmos ideais podem formar associações, tendo como consequência o pluralismo político, sem caráter paramilitar. O pluralismo político é um princípio fundamental encontrado no artigo 1º da Constituição, que possibilita a manifestação de diversos pensamentos políticos e a criação de partidos baseados neles. Sua importância é de impedir o cerceamento da liberdade de pensamento. Boa noite. O pluralismo político consiste na atuação de diversos partidos políticos, ou seja, a diversidade partidária mais ampla, possibilitando assim uma quantidade maior de representantes, no intuito de exercer a exibição do poder democrático. É importante, pois dá oportunidade ao povo de escolher seus representantes de acordo com o ideal político, tendo em vista diversos ideais propostos ou ideologias. Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Questão 5. A Constituição Federal prevê a tripartição dos poderes e que eles sejam independentes e harmônicos. Quais são esses poderes e suas respectivas funções?
30 segundos. Encerrado. Vamos lá. Então, os três poderes são o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo ele tem a função de criar as leis, ou seja, isso pode até considerar como um projeto de lei criado pelo povo. Ou seja, o povo cria um projeto de lei e leva até o legislativo para esse decidir se ele pode funcionar ou não. É ele quem escreve esse projeto de lei. O executivo é quem executa essas leis, para que elas entrem em funcionamento na nossa sociedade. E, por último, o judiciário é aquele que julga as leis para ver se elas estão dentro ou não da Constituição, ou seja, se elas são leis constitucionais, e são aqueles como juízes, eles podem defender ou negar diferentes situações ocorridas no nosso cotidiano, ou seja, são aqueles que eles afirmam e prestam a assistência dos direitos humanos, é aqueles que levam direitos humanos na nossa Constituição a fim, o julgamento. Os três poderes são executivo, legislativo e judiciário. Suas funções são, respectivamente, executar as leis, criá-las e prezar pela aplicação das mesmas. A tripartição dos poderes refere-se ao poder legislativo, executivo e judiciário, onde o legislativo tem como função principal criar e formular as leis, e como funções secundárias, atuar de forma judiciária e executiva. O Poder Executivo tem como função principal executar as leis, tendo como função secundária julgá-las e legislá-las. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos dar início à primeira Olimpíada Constitucional de São Paulo. E antes de começar, eu queria agradecer àqueles que fizeram tudo isso. Aqueles que fizeram tudo isso ser possível hoje. Primeiro, agradecer a equipe do projeto, ao Pedro, Renato, Sérgio, a Paula, que acho que está lá, não, está ali, a Paula. E também agradecer aos nossos, não diria patrocinadores, mas parceiros do projeto. Agradecer a todo o pessoal da PUC, ao Cláudio da Comunicação, que me ajudou desde o ano passado, todo o pessoal aqui do TUCA, do setor de eventos. Agradecer ao Grupo Votorantim, na pessoa da Maiara, que a gente está começando uma parceria agora. Agradecer ao Bento Barros, da Alpha Graphics Moema, que nos ajudou com a impressão de todos os certificados. Ao Curso Anglo, nas pessoas do professor Madson e Moraes, que no mesmo dia que a gente mandou e-mail, responderam, dizendo que queriam ajudar, queriam patrocinar. Foi muito importante, foi o ponto de partida do projeto. Ao Lobo de Riso Advogados, nos sócios, advogados, pessoal da administração que me ajudou muito, por todo o ano passado e principalmente por esse ano, tudo que vocês estão fazendo pelo projeto, ajudando a gente a crescer ainda mais, é muito importante para a gente. Apresentar os professores que são os padrinhos do projeto, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, professor de Direitos Humanos e pró-reitor aqui da PUC de Relações Comunitárias, e o professor Roberto Dias, professor de Direito Constitucional e coordenador do curso de graduação da GV. Por fim, eu queria agradecer os verdadeiros responsáveis pela educação da nossa cidade, que são os professores das escolas que, no mesmo momento que a gente ligou, se interessaram pelo projeto, abriram as portas para a gente. Então, principalmente o professor Marcelo Léo, da Escola Estadual Costa Manso, que está comigo desde 2014,
primeiro momento que eu liguei também, quis ajudar o projeto, quis expandir, passou contatos de outras escolas. Muito obrigado. Ao professor Wagner, da Escola Alberto Torres, que também se interessou pelo projeto. Professor Elides, da Escola Estadual Alves Cruz. E a professora Cássia, da Escola Estadual Alexandre von Humboldt. E, finalmente, eu queria apresentar os protagonistas da noite, os alunos que foram selecionados foram mais de 800 inscritos, mais de 800 alunos que enviaram a redação sobre o projeto Cidade Linda e o direito de manifestação, de livre pensamento. E vocês foram os 16 escolhidos no meio de 700 alunos. Então, estar aqui já é uma conquista. Se interessar pelo tema, já o que para mim é muito gratificante. Então, parabéns. Então, apresentar a todos. Representando a escola, Ministro Costa Manso, Débora Silva, Gabriele Gomes, Marcela Bandeira e Vitória Araújo. Representando a Escola Estadual, professor Antônio Alves Cruz, João Pedro Freire, Pedro Lobo, Renan Cordeiro e Tatiana Thieme. Representando a Escola Estadual Alberto Torres, Gabriela Rodrigues, Graziele Regina, Vitória Souza e Yasmin Portela. E, por fim, representando a Escola Estadual Alexandre von Humboldt, Gabriel Santos, Natália Oliveira, Rafaela Vassalo e Estela Santos. Bom, a competição vai ser conduzida pelos professores Roberto e Malheiros, que vão explicar agora o regulamento e como vai funcionar. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Antes de dizer quais são as regras, eu queria primeiro agradecer o convite que me foi feito. Fiquei muito entusiasmado quando esses meus alunos, ex-alunos, chegaram para me contar dessa iniciativa maravilhosa que eles tiveram, que estão tendo, e dizer que fiquei mais contente ainda quando cheguei aqui e vi a montagem das mesas e vi que vocês estão de forma tão bonita aqui para apresentar o trabalho de vocês, para vocês responderem, e especialmente pensando que as mulheres estão com tudo, não é? Ou seja, as mesas estão quase todas cheias de mulheres, e eu fiquei extremamente contente em ver a representação de vocês aqui nessa primeira Olimpíada. Então, quero já parabenizar todos os participantes, dizer que chegar aqui, como foi dito logo no início, é uma conquista, porque já se passaram as primeiras fases da seleção. Portanto, vocês, independentemente do resultado final, já são vitoriosos e vitoriosas. Eu quero, desde logo, parabenizar. Eu vou dizer quais são as regras, passar a palavra para o professor Malheiros para algumas palavras também iniciais, e aí, em seguida, a gente começa. Então, as regras são as seguintes. Serão 10 perguntas sobre a Constituição Federal, política e civilidade, sendo questões objetivas e subjetivas. Tem o desenvolvimento social, político e econômico da nossa sociedade, sendo suas representações a social, os direitos humanos, política, princípios das organizações dos poderes, que é o título 4, e o econômico seria as relações internacionais brasileiras, que nós encontramos em uma PEI, que é a Política Econômica Independente. Questão 7. Na opinião do grupo, qual a importância do voto? Ele deve ser obrigatório ou facultativo?
Está lembrando das notas na faculdade agora. A gente vai ter que sair daqui escoltado. Deixa mais um pouquinho essa. Ah, que eu volto, cacete. Pode ser 3 ou 4, por favor. segundos. Encerrado? Alberto Torres. Alô. Respondendo à questão 7. O voto tem total importância, visto que todo o poder deve emanar do povo, tal como para eleger seus representantes, até introduzir iniciativas populares, tendo como função exercer o papel da democracia, devendo ser facultativo, pois é uma demonstração do povo que escolhe ou não querer atuar. Respondendo à questão 7, na nossa opinião, a importância se dá ao mantimento da democracia exigida pela população. O voto deve ser obrigatório, exceto em casos de analfabetismo, menores de 18 anos e maiores de 60 anos. Respondendo à questão 7, a importância do voto tem de grande modo o foco de uma democracia, cuja surgiu na Grécia, onde houve os primeiros padrões de democracia. Podemos concluir no nosso grupo que é de suma importância que seja um voto obrigatório. A equidade, ou seja, a justiça para todos, que é a base da democracia. E é isso, obrigada. O voto permite que a democracia aconteça, abrangindo o maior número de pessoas na nação. Deve ser obrigatório para que o cidadão exerça seus deveres como tal e faça parte do Estado democrático de direito. Questão 8. Essa questão a gente vai dar 1 minuto a mais, porque é uma questão um pouco mais complexa. O direito de manifestar-se em vias públicas, assim como o direito de ir e vir, são garantias previstas na Constituição. Entretanto, pode ocorrer um conflito entre tais direitos. Nesse caso, qual é o mecanismo previsto para sanar esse conflito?
começar a desempatar, porque não tem perigo para desempate, apesar de termos comentado, né? Já está na 9. Já tem 3 empatados. Já tem empate aí, é? Então não é para ter empate. Então... Essas duas últimas aí. Não, mas eu acho que as duas que estão empatadas são as melhores. Nós anunciaremos só a vencedora. Eu não vou falar para você. Está muito abaixo. Melhor só, né? Fala quem venceu. Perfeito, valeria a pena. Tá? Trinta segundos. Esse aqui já foi. Esse já foi. Já? Já. Encerrado. Manda ver. Costa Manso. Respondendo à questão 8, os princípios contidos no artigo 5º, inciso 16, Desculpa. O mecanismo usado para resolver esse conflito é o supposamento de princípios, que está contido no artigo 5º, no inciso 16. Onde, para manifestações, deve-se haver um aviso prévio às autoridades, para que a reunião seja feita de forma pacífica, assim não atrapalhando o direito de ir e vir contido na Constituição. Respondendo à questão 8, o direito de manifestação é permitido através do artigo 5º, só que essa manifestação deve ser avisada a um órgão público para determinar uma área. E o direito de ir e vir também é assegurado pelo artigo 5º, ou seja, para sanar esse conflito, o órgão público deve ser avisado e deve haver um equilíbrio entre os direitos, porque o direito de ir e vir é permitido, então uma área delimitada terá feito um desvio para que as pessoas possam manifestar e para o direito de ir e vir as pessoas possam passar por outras regiões, assim permanecendo um equilíbrio entre os dois direitos e não tirando a importância de nenhum dos dois. Os dois são afirmados pela Constituição e os dois podem entrar em ação e ter um equilíbrio para que os dois possam funcionar juntos. Ao impedir a passagem de carros, o direito de ir e vir não é ferido, visto que há outras maneiras de exercer tal direito. É importante lembrar que nenhum direito é absoluto, podendo ser relativizado em cada caso. Respondendo à questão 8. O direito de se manifestar é garantido pelo direito civil, como também na Constituição Federal, inciso 16, artigo 5º.
No entanto, é necessário para evitar conflitos o aviso prévio para o órgão público. Logo, a comunicação com este é de suma importância, pois esse rege o determinado local. Por meio desse, então, pode ser feita a mediação de conflitos. Penúltima questão. A Constituição Federal garante ao cidadão brasileiro a liberdade de expressão. Esse direito possui alguma limitação? Esse aqui. Trinta segundos. Vamos entregar? Humboldt fala primeiro, é isso? A Constituição Federal garante sim ao cidadão a liberdade de expressão. Se esse direito possui uma limitação, ele possui, porque quando você está ferindo os direitos humanos,
você está indo contra o direito de vir de uma pessoa. Então, você pode ser punido por isso, através dos meios legais. Um exemplo disso, fora do Brasil, dessa liberdade de expressão, é só um comentário, é o que aconteceu naquele jornal Charles Hebdo, na França, que eles fizeram uma liberdade de expressão, charges, sobre uma religião, que no caso eram os muçulmanos, e não houve uma limitação em falar sobre a religião do outro, ou seja, não houve uma punição, e acabou tendo aquele ataque terrorista. Então, essa foi uma relação que a gente fez fora do Brasil. É previsto na Constituição o direito à liberdade de pensamento e de expressão, sendo vedado o anonimato. Caso a ideia expressa fira alguma lei, o autor deverá responder judicialmente, sendo possível até mesmo a censura. A Constituição Federal garante ao cidadão brasileiro a liberdade de expressão, sendo ela artística, cultural ou intelectual, de acordo com o artigo 5º, inciso 9º, desde que esta não interfira na liberdade dos demais indivíduos ou de um coletivo. Sim, o cidadão brasileiro possui liberdade de expressão. Entretanto, a sua limitação se dá à invasão de um patrimônio privado e à interferência de um patrimônio público sem permissão. Última questão. No início deste ano, o Supremo Tribunal Federal definiu que preso submetido à situação degradante e à superlotação na prisão tem direito à indenização do Estado por danos morais. Na opinião do grupo, esse entendimento é correto? Justifique. Está empatado?
30 segundos. Encerrado. Alves Cruz. Segundo a Constituição Federal, qualquer cidadão brasileiro goza da garantia de sua integridade física e moral. Portanto, a decisão do STF é correta e tem respaldo constitucional. De acordo com o grupo, esse entendimento é correto, visto que o Estado tem como dever zelar e assegurar a integridade do cidadão, estando ele encarcerado ou não. O Estado negligenciou os direitos básicos de um cidadão, no caso o preso, tendo como consequência pagar a indenização por danos morais. Respondendo à última pergunta, na opinião do grupo, esse entendimento é válido, pois na Constituição é deixado claro que nenhum cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no país sofrerá tratamento desumano, sob tortura e pena de morte. E ao estar sob essas condições citadas na pergunta, poderá recorrer nossa interferência maior, a lei. Respondendo à última questão, nosso grupo concorda, sim, que todo mundo deve ter direitos a saneamento, e esse entendimento é correto, pois assegura os direitos do 164 ao 200 referente à saúde, que é dever do Estado proporcionar situações básicas de higiene e a todos os cidadãos igualmente, ou seja, erradicar doenças. E uma condição humanitária superlotada, isso não acontece. Então, nosso grupo sim concorda com isso. Pode complementar, se quiser. Não quer? Bom, agora vamos somar as notas. Relaxem um pouco, se é que é possível. Tomem uma água.
Bom, eu queria, então, saudar mais uma vez vocês todos, não é? Continuem pensando politicamente da maneira que vocês já estão fazendo, não é? Parabéns, todos estão de parabéns. Vencer essa Olimpíada ou não, isso não é o mais importante. O importante é que vocês estão aqui, né? Todos juntos, desejando, com certeza absoluta, um Brasil melhor. Então, parabéns para vocês. Foi algo importante para mim participar dessa noite aqui com vocês. Tá? Um grande abraço para cada um de vocês. Eu queria também dirigir as palavras para vocês, algumas palavras para vocês. Eu fiquei me colocando no lugar de vocês enquanto vocês respondiam, né? Eu estou 25 anos dando aula de Direito Constitucional aqui na PUC de São Paulo. Falei, em 3 minutos isso? Que loucura, né? Deve ter sido um desafio incrível, dificílimo, tenho certeza disso. Todos vocês se saíram muito bem. Nós fomos, aqui vocês devem ter percebido, eu e o professor Malheiros ficamos aqui conversando, discutindo, analisando cada uma das notas, e chegamos ao final com o resultado que está sendo apurado, está acabando de ser apurado, e eu queria parabenizar todos vocês, como o professor Malheiros fez, dizer que foi uma experiência magnífica para mim estar aqui, e dizer que espero que essa iniciativa que vocês todos tiveram, os organizadores, possa gerar ainda mais frutos, tendo mais escolas presentes, e que isso cada vez se torne algo maior, porque me parece fundamental que a gente comece a pensar no direito constitucional, na cidadania, na política de forma qualificada, de forma consistente, desde muito cedo. Então, parabéns a todos. Vamos ouvir os resultados, é isso? Bom, primeiro, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu sei que quando eu cheguei na escola às 7 da manhã para falar sobre Constituição, muita gente estava com sono, mas vocês gostaram um pouco no final, se interessaram, fico muito feliz que vocês estão aqui hoje. Foi super legal, foi a primeira de muitas. Como o professor falou, a gente já está com parceria com outras 40 escolas, no final do ano a gente vai chegar a 100, então vocês são os primeiros de muitos que vão participar de uma competição como essa. E antes de falar o resultado, eu queria só chamar ao palco 4 alunos da Escola Estadual Costa Manso para receber um prêmio de menção honrosa às redações que eles entregaram. Queria chamar o Diego Silva, Miguel Almeida, Rafael Bernardino e Vitor Oliveira, por favor.
Parabéns de novo. Bom, para dar o prêmio de quarto colocado, eu queria chamar ao palco a Paula, o Pedro, o Sérgio e uma presença ilustre que a gente tem hoje, que é o vereador Caio. Vereador Caio, por favor, Caio Miranda, ajudar a entregar os prêmios. Bom, e em quarto lugar, que vai receber um vale-presente no valor de R$300, ficou a Escola Estadual Ministro Costa Manso, Débora, Gabriele, Marcela e Vitória. O fotógrafo está ali, eu achei ele agora, se a gente puder. Ótimo, parabéns. Bom, para entregar o prêmio de terceiro colocado, queria chamar os advogados do escritório Lobo de Riso, Nicole, Ricardo, Isabela e Renato, por favor. Bom, em terceiro lugar, com uma diferença de 4 pontos só do primeiro lugar, foi a Escola Estadual Alexandre von Humboldt. Gabriel, Natália, Rafaela e Estela. Que vão receber, todos vão receber um tablet cada e uma mochila.
parabéns novamente. Pronto, para entregar o prêmio do segundo colocado, eu queria chamar os outros advogados do escritório, Marcela, o Marcelo, a Fernanda Santana e o Rodrigo Roso, por favor. Bom, em segundo lugar, que vai receber um tablet e também uma mochila, foi a Escola Estadual Professor Antônio Alves Cruz. Acho que vale falar que a diferença foi só de um ponto. E quem está recebendo o prêmio é o João Pedro Freire, o Pedro Lobo, Renan Cordeiro e Tatiana Tieme. Parabéns novamente. Bom, e agora eu queria chamar ao palco professor Moraes, professor Matson do curso Anglo, por favor. Gostaria de chamar ao palco também sócios do escritório, o Valdo, a Inê, a Regina e o Rodrigo Guerra, por favor. E agora anunciar que o vencedor da primeira Olimpíada Constitucional de São Paulo foi a Escola Estadual Alberto Torres. E as alunas Gabriela, Graziele, Vitória e Yasmin vão receber uma bolsa integral para cursar um extensivo. Uma bolsa integral no curso Anglo e um laptop cada, que vão ajudar elas com certeza daqui para frente. Parabéns.
Agora vamos organizar a foto só. Se vocês puderem ficar na frente, todo mundo ficar atrás, por favor. Parabéns. Bom, queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez a presença do pessoal do projeto, Renato, Sérgio, Paula, Pedro. Todo mundo do escritório Lobo de Riso, que ajudou muito a gente chegar até aqui. Pessoal do Ângulo, pessoal do Tuca. Todo mundo. Ano que vem a gente vai ter uma Olimpíada maior ainda. Conto com a presença e a participação dessas escolas de novo para defender o título ou não. É isso, muito obrigado. Obrigado pela presença e até ano que vem.